Justamente completando o que a primeira leitura diz: maldito o homem que confia no homem. Não é essa confiança que nós devemos ter uns nos outros, mas esta confiança nas coisas materiais. Colocar o rumo da sua vida e as suas expectativas nos bens materiais. Justamente apresenta esse rico opulento, e diz a palavra que ele se banqueteava todos os dias. É contrário ao espírito quaresmal, que nos chama todos os dias a uma conversão pessoal, a um desprendimento, à penitência, ao jejum, à abstinência, a uma vida austera, para participarmos da Páscoa do Senhor, porque precisamos de conversão. É justamente contrário ao espírito quaresmal, que nós, como cristãos, somos chamados a viver neste tempo em preparação para a Páscoa do Senhor. Diz agora, em contraposição a este rico, que havia também um pobre. E aí o Evangelho é capaz de nomeá-lo, chamado Lázaro, cheio de feridas. Ao contrário do rico que se cobre de bonitas vestes, este pobre Lázaro está revestido de feridas. Estava no chão, à porta do rico. Olha só que bonito detalhe que Lucas apresenta para nós. Esse pobre estava à porta. Nós vamos ouvir depois, lá na leitura, justamente desse evangelho, que existia lá, quando o rico levantou os olhos, um abismo justamente entre ele e o pobre e o pai Abraão. Agora, quando que será que começou a se criar esse abismo? Quando Lucas apresenta justamente essa imagem, o pobre estava à porta. O rico já havia justamente fechado as portas para o pobre não entrar na sua vida e no seu coração. Nós também criamos, meus irmãos, esses abismos entre nós e os nossos irmãos. Quando também fechamos as portas da nossa vida, quando deixamos de estender a mão para os nossos irmãos, quando deixamos de acolher um necessitado, alguém que justamente bate à nossa porta pedindo ajuda, pedindo uma esmola, pedindo comida, o pobre estava à porta e não podia entrar. Não só porque a porta estava fisicamente fechada, mas pela insensibilidade do coração do rico, pela sua omissão e pela sua indiferença em relação a este pobre. Na verdade, ali naquela situação, o rico estava a poucos metros do pobre e podia fazer alguma coisa, e não quis fazer, pela dureza do seu coração. A palavra não chama atenção por causa só simplesmente da sua riqueza, porque não há pecado em ter dinheiro. O pecado aqui é a dureza de coração. Um homem que estava na sua porta a poucos metros, depois estava a um abismo, porque quando nós fechamos o nosso coração para os nossos irmãos, nós criamos esses abismos intransponíveis, porque pensamos apenas em nós, porque somos egoístas, porque somos justamente apegados às nossas coisas. E este período quaresmal, esta etapa de formação, está nos convidando ao desprendimento, a ir ao encontro dos nossos irmãos, os que mais precisam de nós. Talvez os que estejam dentro da nossa casa, que estejam do nosso lado, no nosso ambiente de trabalho, onde nós trabalhamos, com quem convivemos. É aí, nesses ambientes, que nós somos chamados a quebrar esses abismos, as barreiras que às vezes nós colocamos com as pessoas, porque olhamos para ela, eu não fui com a cara desse fulano. Aí já colocamos um rótulo na pessoa e vamos criando dentro de nós esse abismo. A palavra está nos chamando à proximidade, justamente a olhar para os nossos irmãos com um sentimento de fraternidade, porque somos filhos do mesmo Pai. Todos os dois tinham um pai, Abraão, justamente a imagem de Deus aqui representada em Abraão, porque eram filhos. E justamente todos nós somos filhos do mesmo Pai. E não podemos criar entre os nossos irmãos esse abismo. Essa leitura do Evangelho de hoje não quer ser uma explicação sobre a realidade do céu e do inferno. Tá? Aqui não é doutrina de céu e de inferno. Jesus está contando uma parábola justamente para trazer à tona uma realidade da conversão pessoal que nós podemos ter hoje. Não adiar a nossa conversão. Enquanto nós caminhamos para o Senhor, é hoje que precisamos nos converter. Hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da nossa salvação. E Lucas tem isso de forma muito enfática. Hoje é o tempo de nos converter.
Você vai esperar chegar a Páscoa? Não. É hoje que nós precisamos mudar de atitude, mudar de conduta, mudar o nosso coração. Diz a palavra que aí, quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto do pai Abraão. Olha só que bonita imagem, justamente dos anjos que conduzem um coração desprendido. Um coração que justamente estava somente aberto para Deus. Não tinha outra expectativa a não ser o consolo de Deus. O que um pobre que não tem nada, cheio de feridas, às portas das pessoas vai esperar? Somente em Deus. E aí diz a palavra que ele foi levado para o seio de Abraão. Abraão é o homem da promessa. Abraão é o homem da aliança. E justamente para dizer para nós que também devemos esperar contra todas as situações difíceis que vivemos no tempo presente, você não é convidado a parar e a fixar os seus olhos no que você vive hoje. Você é chamado a transpor isso, a mergulhar a sua vida numa esperança de que dias melhores virão, porque o nosso Deus é o Deus fiel, e nós precisamos confiar assim. Justamente esse pobre é acolhido no seio do pai da promessa, no homem da promessa. E aí diz a palavra que, pelo contrário, o rico foi enterrado, ponto final. Com certeza, foi enterrado com muitas pompas, né? Porque tinha muito dinheiro, com certeza o funeral dele foi exuberante, mas foi enterrado e pronto, acabou. Aí diz a palavra que na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Deus, meus irmãos, nesse tempo quaresmal, nesta preparação para a Páscoa de Cristo, não quer que nós levantemos os olhos lá na frente, quando não tiver mais jeito. O Senhor nos chama a levantar os olhos hoje para Ele. O Senhor nos convida a olhar para a sua misericórdia hoje, no agora, e não ver Deus de longe, como este rico viu o pai Abraão, mas ver Deus de perto. E nós podemos em cada Eucaristia justamente levantar os nossos olhos da fé, nos aproximar desse Deus da misericórdia e comungar do seu corpo e sangue. Deus quer proximidade conosco, meus irmãos. Deus não quer deixar para a última hora. Quando a coisa aperta, né, a gente apela para tudo enquanto é santo. A gente tem pavor de ladainha, mas quando a dificuldade chega na nossa porta, você sabe o nome de cima e embaixo de todos os santos. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer um relacionamento de amor, que é construído diariamente pelas escolhas que nós fazemos em nossa vida. Deus quer um relacionamento de filiação e de paternidade conosco. A cada dia Ele quer nos abençoar, a cada dia Ele quer tecer conosco este relacionamento de proximidade. E Deus quer tirar de nós todo esse abismo que nós criamos, tá? Deus não cria abismo na vida de ninguém. E se você já culpou Deus pelos problemas e as dificuldades, é hora de parar de murmurar e de praguejar. É hora de acolher o sofrimento que você vive, mergulhado no sofrimento de Cristo. Porque Deus não cria abismo para ninguém. Deus se aproximou de nós de tal maneira que deu o seu Filho único para nos salvar. Deus quis se compadecer de nós e compadeceu-se em Jesus Cristo nosso Senhor. E aí, diz a palavra de Deus que o rico levanta os olhos e de longe contempla Lázaro com o pai Abraão. Justamente ele tinha a oportunidade em toda a sua vida de contemplar Deus ali naquele irmão que bate a porta. Nós às vezes queremos ter a visão de Deus, né? Queremos escutar a voz de Deus, queremos justamente colher as graças de Deus e esquecemos que Deus também se manifesta naqueles que estão do nosso lado. Veja quem sentou do seu lado aí hoje. Sabia que Deus pode se manifestar na vida dessa pessoa? Deus se manifesta aí, é no cotidiano, é no diário da nossa vida, justamente que Deus vai nos apresentando o seu amor e a sua misericórdia. E talvez Deus se apresente do seu lado pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo misericórdia. E nós precisamos estender a nossa mão e nos compadecer desses irmãos. Olha só que interessante, o rico pede que justamente Lázaro venha molhar só a ponta do dedo para refrescá-lo naquelas chamas. O homem que pegava agora as migalhas, que caíam das sobras, agora pode dar também uma migalha
para aquele rico opulento que deseja saciar aquele ardor naquelas chamas para refrescar justamente aquele tormento. É simples, né, o gesto, a ponta do dedo, não é? Mas fazia uma grande diferença. Então, nós não podemos desprezar a manifestação de Deus em ninguém. Nunca despreze ninguém, por menor que essa pessoa seja. Ela tem algo para te ensinar. Ela tem algo para fazer na sua vida. Nunca permita que alguém passe na sua vida de qualquer maneira. Mas experimente Deus nessa pessoa. Experimente a presença de Deus nela. E aí, a resposta do pai Abraão, engraçado que ele chama de filho, né? Pai Abraão responde para o rico: filho, nem quando nós estamos perdidos no nosso egoísmo, na nossa miséria do pecado, nós não perdemos a dignidade de filhos. Porque o que você recebeu no seu batismo, a marca que nós recebemos no nosso batismo, nem o pecado pode arrancar de nós. Você vai permanecer filho, embora não viva como tal, embora perca justamente a visão desta dignidade que você possui. Mas ele chama: filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Justamente o pecado do rico não era o dinheiro. O pecado do rico era a dureza do seu coração. E a leitura nos lembra, volto mais uma vez a dizer: maldito o homem que confia no homem, nas coisas terrenas. E aí o rico, no meio daqueles tormentos, começa a se lembrar justamente que ele tem família. Quantos irmãos que ele lembrou que tinha? Quantos? 5, né? Mas ele deveria ter 6, porque ele não reconheceu Lázaro como seu irmão. E Lázaro estava ali todos os dias na sua porta. Ele só pensa justamente mais uma vez em si. Só pensou na sua família. Pai Abraão, e ele, olha só, ainda faz de Lázaro ainda o homem de recado, né? Manda Lázaro ir lá justamente avisar aos meus irmãos, meus 5. Ele tinha 6, que Lázaro também era o seu irmão, mas reconhece só 5. E nós precisamos abrir os olhos nesse tempo quaresmal, porque às vezes nós ferimos a paternidade de Deus quando tratamos os nossos irmãos não como irmãos, como empregados, como servos, justamente oprimindo os nossos irmãos, apunhalando os nossos irmãos pelas costas, fofocando, disseminando o que às vezes o outro tem de miséria. Nós também perdemos pelo caminho os irmãos que Deus nos concedeu. Ele pediu para lembrar dos 5, né? Lembra dos meus 5 irmãos que estão lá, para que eles não venham também para esse lugar. Qual é a resposta do pai Abraão? Eles têm o quê? Moisés e os profetas. Na lei de Moisés eles têm o livro de Levítico, Êxodo, Deuteronômio. Os profetas Miqueias, Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Malaquias, todos esses profetas têm um discurso incisivo sobre como tratar os pobres. Todos esses profetas falam do amor, do respeito e da justiça que nós temos que ter pelos pobres. O que mais eles iam esperar? Já tinham os profetas. O que mais nós podemos esperar, meus irmãos, para nos converter para os nossos irmãos e amar as pessoas? O que mais você precisa? Nós temos também diariamente os meios de santificação que a nossa igreja nos apresenta. Todos os dias você tem a Eucaristia para você se alimentar, para você tomar consciência que você participa da mesma mesa que os seus irmãos. Você não é melhor do que ninguém. Todos os dias nós temos a palavra de Deus para nos dizer: converte e mude de vida. O que mais nós podemos esperar? Ou o que mais Deus precisa fazer por mim e por você, para tomarmos consciência de que nós precisamos nos converter? O que mais? Nós temos justamente todos os meios cotidianos para a nossa santificação. E que bonito que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, ela dispõe da plenitude dos meios da salvação. Na Igreja Católica você tem todos os meios que você precisa para se salvar. Você tem o sacramento da Eucaristia, você tem o sacramento da reconciliação para confessar os seus pecados, para mudar de vida. Você tem a palavra de Deus, você tem a comunidade, você tem a sua paróquia, você tem os seus irmãos. Esses são os meios cotidianos para você se santificar. E aí diz justamente depois: nem se ressuscitasse o morto, eles iam acreditar. Porque justamente Lucas escreve esse evangelho muitos anos depois da ressurreição de Jesus.
E o povo judeu justamente não acreditou na ressurreição de Cristo. Vai acreditar em outra ressurreição? Você vai precisar justamente de acreditar em outras realidades? Não. Nós podemos hoje simplesmente entregar o nosso coração, confiar justamente apenas no Senhor, entregar a nossa vida nele, nos converter das nossas atitudes erradas, deixar que o nosso coração experimente Deus.